Olá pessoal, eu quero tratar com vocês hoje de um assunto bastante polêmico, na minha opinião. Eu quero dar um exemplo dentro da Bíblia. A bênção do Senhor na nossa vida muitas vezes se transforma em empecilho, em tropeço, ou eu diria, a bênção do Senhor pode se transformar em maldição. E dentro da Bíblia a gente encontra isso na história de Jacó e Esaú. Eles foram bênçãos na vida de seus pais, Isaac e Rebeca, mas Isaac e Rebeca transformaram esta bênção em maldição. Eu explico. Assim que eles nasceram, a palavra de Deus diz que um tinha preferência por Esaú, o outro tinha preferência por Jacó. Vocês conhecem a história, ou vocês podem ler essa história no livro de Gênesis, que depois que Isaac abençoou a Esaú, que na verdade não era Esaú, era Jacó, Esaú, o verdadeiro, se tornou um grande inimigo e desejou matar Jacó. A sua mãe, Rebeca, sabendo disso, pediu para que Jacó fosse para a terra de seus pais. E ele foi. E a ideia era de que quando o coração de Esaú se acalmasse, ela avisaria a Jacó e ele então voltaria. Só que isso não aconteceu. Ficaram separados durante quase 20 anos e Jacó, quando voltou, seus pais já haviam morrido. E ele se encontrou com Esaú, houve uma conversa entre eles, mas foi cada um para o seu lado. Os descendentes de Jacó são os israelitas e os descendentes de Esaú, os edomitas, que vieram a se tornar inimigos. Edom foi uma pedra no calcanhar de Israel. Se tornaram inimigos a vida inteira. Os últimos descendentes dos edomitas foram, para vocês terem uma ideia, os Herodes o Grande, Herodes Agripa, o primeiro, o segundo, enfim, e foram perseguidores do Evangelho. Um desses Herodes humilhou Jesus, desprezou Jesus. É só você ler no Novo Testamento já e você vai perceber isso. E eles eram descendentes diretos de Edom, povo descendente de Esaú. Veja que a bênção, o que deveria ser bênção para toda a família, se tornou maldição. Um outro exemplo bem rápido foi Abraão e Sara. Bênçãos que se transformam em maldição. Agora, o assunto principal que eu quero trazer a vocês. Quantos pastores, pastoras nos nossos dias que pregam, ministram a palavra que é uma bênção. Quando pregam, o fogo cai, Deus salva, cura, liberta. Quando cantam, é uma maravilha, a unção do Senhor desce sobre o seu povo, sobre a igreja. Mas, quando a gente pesquisa a fundo a vida dessas pessoas, não são exemplos como pais, como maridos, como esposas, como mães, como profissionais. Por exemplo, o pastor, ele tem um comércio. Aí você vai lá no comércio dele, ele te rouba. Ele tem aquela balança enganosa. Mau profissional, mau empregado. Engana o patrão, desvia dinheiro. Aí você pergunta, mas pode isso, pastor? É justamente o que eu quero dizer para vocês, existe isso e pode, eles têm autoridade, eles são bons naquilo que eles fazem, como ministro da palavra, como ministro de louvor, cantam e ajunta multidões, e são excelentes compositores, são uma bênção, mas não são exemplos. Uma coisa que eles jamais podem dizer, sede meus imitadores, como o Paulo, o apóstolo, disse, sede meus imitadores, isso eles não podem dizer. Mas quando pregam, quando falam da palavra de Deus, quando evangelizam, almas se dobram aos pés do Senhor. Agora, salvação, esse é um outro assunto. Eu não quero tratar disso, julgar isso, serão salvos, não serão salvos. Eu quero, assim como o exemplo que eu dei na palavra, falando sobre Isaac e Rebeca e depois Jacó, Esaú, era para ser bênçãos, 100%. Mas se transformaram em empecilho, em tropeço. E nos nossos dias,
esses exemplos que eu citei de pastores, grandes pastores, oram e o Senhor cura. E você diz, mas como é que o homem desse é um adúltero? Essa mulher, ela vive com um marido, mas ela tem um amante, enfim. São pessoas que têm a vida torta. O que eu quero dizer, ou o que eu quero passar para vocês é que não se frustre com isso. Não queira deixar o evangelho por conta desses homens. Por isso que o nosso alvo tem que ser Jesus Cristo. Esse nos deu exemplo em todas as coisas. E este foi, sim, aquele que pode dizer, sede meus imitadores. Paulo disse isso. E se em tudo Paulo foi um grande imitador de Jesus Cristo, nós devemos fazê-lo também. Agora, há muitos em nossos dias que jamais podem usar este versículo dizendo, sede meus imitadores. Pense nisso. Não se deixe levar, porque estas pessoas não são como espelhos para nós, não são exemplos. Olhe para a palavra, firme-se na palavra. Se você ouviu uma mensagem, uma pregação, um louvor, uma canção abençoada desses homens, seja abençoado, seja impactado por essa palavra, mas não os tenha como exemplo para vocês, como pai, como marido, como esposo, como profissional, como uma mãe, como uma esposa. Não. Firme-se no Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus possa esclarecer melhor isso no seu coração. Paz seja convosco.